Bom dia a todos. Eu vou falar um bocadinho da imitação. Não tenho que dizer ao meu colega para agilizar esse processo. Falar um bocadinho da história da Cotinela e depois falar um bocadinho dos produtos de casca-rija e das organizações de produtores. Mas antes queria agradecer o convite para estar aqui presente e ter este momento de antena para falar de algumas coisas da Cotinela e das dificuldades que a Cotinela tem e da tentativa de apoio que tem para os jovens agricultores. Mais dois agradecimentos. Um, novamente, à Direção Regional de Agricultura do Centro, porque tenho as maiores referências de todos os técnicos da Direção Regional. Sinto-me em casa, sinto que são todos meus amigos e é esse prazer que eu venho aqui e que lido diariamente nas atividades com a Direção Regional, nas diversas formas, enquanto organização de produtores, enquanto técnico de campo, e, portanto, agradecer todo o empenho de todos os técnicos, que são sempre excepcionais. Também dizer à Abrap Centro, não sei se está aqui alguém, da Abrap Centro, à Abrap Norte, porque, de igual forma, também são excepcionais e têm feito os possíveis para ajudar todos. Eu não vou querer dizer que fazem os impossíveis para não pensarem que fazem coisas que não deveriam, mas às vezes fazem os impossíveis também. Portanto, dado esses agradecimentos, fazer uma pequena resenha histórica da Cooperativa Agrícola Cotinela da Beira. Ela já tem mais de 25 anos, 15 dos quais comigo a trabalhar e a colaborar. Ela nasceu de uma necessidade dos agricultores da freguesia, por isso é que é a Cooperativa Agrícola Cotinela da Beira. A freguesia, 140 produtores de castanha, naquele ano ficaram sem poder comercializar a castanha, porque na altura quem comprava, os ajuntadores, os comerciantes, que ainda hoje existe e bem, mas tiveram dificuldades em escoamento e não pagaram, então eles tiveram essa dificuldade. E daí juntaram-se, falaram com técnicos da Direção Regional, na altura, em 97, e criaram a organização, primeiro na freguesia, depois no Conselho, depois nos Conselhos da DOP do Souto da Lapa e, mais tarde, para o país inteiro. Começaram com 142 associados, atualmente são cerca de 875 associados, com investimentos sempre, todos os anos, desde os projetos PAMAF, Agro, Galer, o PDR 2020 e, esperamos nós, PEPAC, porque no dia 20 já submetemos uma candidatura também dos programas operacionais. E aí é que entra as organizações de produtores. Nós somos e temos associados do país inteiro, desde Tavira, junto à praia, temos um produtor da Mela, e temos em Chaves, junto à fronteira mesmo com a Espanha, um produtor de nós. Portanto, no país inteiro temos associados, uns vieram porque realmente os projetos dos jovens agricultores têm lá uma porcentagem, quando a engenheira da Cereja mostrou a pontuação, tinha lá 5% para a organização de produtores e para a cooperativa. A cooperativa veio mais tarde, mas essa é uma das condicionantes à VGO e é um dos apoios à VGO. Às vezes a diferença é de ser aprovado e não ser aprovado. Estar numa organização de produtores ou não estar numa organização de produtores. Mas devo-vos dizer que tenho que me queixar da parte que me dói, que é, muitas vezes, nós olhamos para esta evolução dos 142 para os 865 associados e, em 15 anos, nós não aumentamos com o mesmo significado o número de produtores empregados. Esta é uma grande dificuldade das organizações de produtores. Nós só conseguimos apoiar e trabalhar melhor no mercado se tivermos dimensão. É para isso que são as organizações de produtores. Se nós tivermos políticas em que, por um lado, dão realmente aquele 5% no projeto e levam os jovens agricultores associados a uma organização de produtores, mas, por outro lado,
incentivam também a que eles não entreguem nas organizações produtoras. E essa é uma grande dificuldade que as organizações produtoras têm. Porque, como disse, as organizações produtoras em 25 anos investem porque criaram do zero, porque foi um terreno, umas instalações emprestadas de um dos associados. O terreno para a primeira construção foi cedido por um dos associados e foi assim que foi crescendo. E isto não se faz em 2 dias, não se faz ao estalar dos dedos. Mesmo que haja apoios, são apoios a 30%, 40%, 50%. Portanto, nós para fazermos um apoio, um investimento de 100 mil euros, temos de ter 50 mais o IVA para andar para a frente. E o jovem agricultor também tem que pensar assim. Não pode ir a um investimento se não tiver o IVA e todas as outras condicionantes, que não são só aquelas, peço desculpa, mas que não são só aquelas que estão ali na decisão de aprovação e no termo de aceitação. Como tem bem referido, a questão da IAP, a questão da APA, a questão das outras questões todas. Eu, às vezes, penso, para mim, já tive a experiência pessoal num projeto de jovem agricultor, na altura em que toda a gente metia 1000 quilos. Eu considerei o projeto como sendo um curso, uma pós-graduação, apesar de eu sempre ser da terra e nasci na agricultura, até hoje continuo. Mas eu costumo pensar assim, quando compro um carro, eu não posso pensar só na prestação do carro ou no dinheiro que tenho para comprar o carro. Eu tenho que pensar nas portagens que vou pagar durante a existência do carro, a manutenção, os pneus, as licenças, a vistoria. Portanto, e um projeto do jovem agricultor tem que ser bem planeado antes. Planeado nestas condicionantes. Temos exemplos em que um jovem agricultor se instalou com um aviário bem intensivo, fez o fiapo e tudo, e plantou ao lado castanheiros, isto é o mais comum, e a direção geral sabe aquilo, castanheiros ao lado. E uma das condicionantes é lá o seguro de colheitas. Só que quando é que é possível fazer o seguro de colheitas? Será que é possível fazer nos 5 anos subsequentes à apresentação da candidatura? O seguro de colheita está limitado a quando existe colheita. Enquanto castanheiros, ao fim de 5 anos, não temos colheitas. E já estou a falar das culturas e a parte técnica. Portanto, se calhar temos que pensar isto de outra forma. Temos uma condicionante ao projeto. Lógica. Sim, senhor, mete-se um contrato, começa-se a fazer, há um período de conversão, até convém. Algumas teorias dizem que até convém fazer de início, há outros que dizem primeiro saber trabalhar a cultura e depois levá-la a ser de modo de produção biológica. São 2 vertentes, para mim válidas, depende do operador. Mas essa até dou com alguma situação em termos de condicionante, pode-se apresentar o contrato e depois a certificação chega-se lá. Mas traz associado uma série de custos. Dizia há um mês, um produtor de castanheiros, ali em Trentoso, que dizia, eu até ia para a agricultura biológica, mas o calcário, eu consigo comprar calcário que não está homologado em uma outra produção biológica a 80 euros a tonelada. É aquilo que está nas tabelas de orientação técnica. Mas, para a agricultura biológica, eu só consigo a 210, 220, dependendo do volume também que se vai comprar, mas a 210 euros a tonelada. Será que as quantidades que eu tenho que meter calcário para a melhoria dos solos me vai compensar aquilo que ajuda na nossa produção biológica? Isto também são condicionantes que nós temos que pensar. Outra situação é o Global Gap, também aparece na VGO. Se eu tenho ou não uma certificação em Global Gap. O Global Gap tem uma situação que é só pode ser certificado se existir colheita. Ora, os frutos secos, nomeadamente o castanheiro, não consegue colheita nos 5 anos. Portanto, só vai conseguir mais tarde. Portanto, temos que pensar nessa situação. Ou colocamos outras culturas
nomeadamente a aveleira ou a amendoeira, que agora está muito em moda, mas que temos que ter em atenção os terrenos, e ainda há pouco falámos até a situação que houve nos últimos 2, 3 anos com o nível de resíduos dos produtos fitofarmacêuticos e os limites para uma produção biológica. E houve muitas cargas, muita venda que ficou por comercializar, porque o limite para a agricultura biológica, no caso de duas substâncias, não são substâncias ativas, mas uma delas sim, o fósforo de alumínio, e o outro, o ácido fosfórico, pode eventualmente estar na amêndoa, naturalmente, mas se tiver níveis acima do 0,01 partes por milhão, já não é considerado miolo de amêndoa biológico. Isso é a diferença entre 1 euro por quilo em cascas ou 2 euros por quilo em casca. Baixou para 1,20 €, 1,5 € em animal de produção biológica, mas a quantidade foi diminuta. E há um senão, em termos de regras da agricultura biológica, que cada vez são mais apertadas, cada vez são mais exigentes, e se não basta ter um contrato, é preciso fazer uma série de condicionantes. Condicionantes essas: análise de solo, análise de água, análise de folhas, e muitas delas têm que ser anuais. Tenha atenção que o jovem agricultor, quando se mete numa cultura de produtos casca de risco, a amêndoa planta-se e o castanheiro, desde sempre ouvi dizer que o castanheiro, não é assim, que o castanheiro plantava-se e depois era só colher castanhas e recebíamos a 2 €, 2,5 € por cada castanha. Completamente errado. Pai. Esqueçam isso. O castanheiro é a pior cultura que pode haver. Eu ainda não conheci ninguém que perceba o castanheiro. Eu não percebo o castanheiro. Vou dar umas luzes da experiência que vou ter tido, mas é uma cultura muito difícil de tratar. Mas tem uma série de coisas que as pragas e doenças é preciso nós estarmos atentos durante o ano. Às vezes, para a gente brincadeira para os produtores, eu digo que as culturas é como os animais. Precisam de ver o dono todos os dias. Precisam que o dono vá lá, que os vigie, saibam onde eles estão. As culturas também é a mesma coisa, porque nós chegamos a esta altura e depois vemos que algumas amendoeiras não estão a arrebentar, como devia. Temos castanheiros que agora até parecem que estar a arrebentar, mas depois em maio estão a definhar. Porquê? Porque nesta altura entrou uma praga para a casca do castanheiro. Para os jovens agricultores que se instalam, que fazem a instalação dos soltos, nos primeiros 15 anos, o castanheiro pode sofrer severamente um ataque do Xyloboros e isso muitas vezes é descuidado. E quando aprendemos da primeira vez, aprendemos com mortalidades de 90% a 90% dos castanheiros num solto. Portanto, e isso torna depois inviável a execução do próprio projeto, a execução da candidatura e do investimento. Oi, mais 5 euros. Eu agora estava aqui a falar a tarde toda. Depois podemos continuar a falar. Sim. Portanto, eu vou estar dentro do tempo. Às vezes nós, quando fazemos uma candidatura, depois temos também, há aqui não é uma cheira, nem é nada disso, é uma preocupação. Por exemplo, agora, e felizmente, notei muitas melhorias no licenciamento, por exemplo, na DAP Centro, na CCDR Centro, na CCDR Norte. Em alguns licenciamentos são muito mais ágeis, têm plataformas. Acredito que isso vai acontecer. Mas avisos com um mês são bastante penalizantes para quem está a fazer. Eu vou confidenciar que ainda hoje recebi orçamentos para uma candidatura que termina o prazo amanhã às 16h59.
Portanto, nós técnicos que estamos a fazer as candidaturas, por mais que digamos ao agricultor, queríamos cá os documentos todos, 15 dias antes, que é para a gente analisar e ver se falta um licenciamento, tal, esse, e a verdade é que chegam no último dia ou mesmo em cima da submissão. E por isso é que às vezes chegam aos vossos serviços situações erradas, memórias descritivas com falhas. Porquê? Porque efetivamente não há tempo para planear. E um projeto de jovem agricultor devia ser planeado com muito mais antecedência. Porque há culturas, e isto acho, uma situação que eu tenho conhecimento que havia a ideia de que ele iria entrar em produção aos 4 anos, passa a entrar aos 8 já. Pronto. Fora outras situações. A adaptação da cultura à região, e isto é uma coisa que eu desde sempre ouvi, desde os primeiros passos com os técnicos da direção regional, na ligação da mesa, em que se falava porque é que não se faz o zonamento, porque é que não se leva os jovens agricultores a plantarem aquilo que realmente podem ter sucesso e não andarmos aqui todos a fazer experiências e experiências com investimento, com dinheiro muito à frente e que depois tivemos à toa para executar o projeto. E acho que todos, em conjunto, estas sessões e outras mais, digo até um encontro nacional, uma coisa assim, para debatermos estas questões, para levar, o país é tão pequenino, porque é que nós não conseguimos levar que essa agricultura estava em Lourenha, não vamos pôr, por exemplo, no Estado, não vamos pôr lá Maneiras ou coisas assim do género. São situações que nós poderíamos levar o investidor, o jovem agricultor, a investir numa cultura que tivesse mais certeza. Para não andar sempre a pedir justificações, porque depois o plano empresarial ninguém consegue cumprir. Nós temos o agricultor não tem só as condicionantes ao investimento, tem os condicionantes além da indústria, tem as condicionantes económicas e da guerra, do Covid e isso. Mas o agricultor tem a guerra, o Covid, as condições climatéricas, uma série de investimentos que tem que fazer, às vezes, para poder ter a VGO, porque aquele investimento até nem estava previsto, mas para ter a pontuação vai ter que fazer. Portanto, nós se calhar devíamos pensar tudo isto e falar abertamente destas questões, não colocar a candidatura em cima de uma direção regional ou do técnico que está a analisar, dizer assim, agora está lá, o folha Excel, entenda-se, eu quero esse investimento. Não devíamos pensar tudo isto, falar abertamente sobre estas dificuldades, porque estamos a enganar e estamos a enganar os jovens agricultores. Bom, e com esta mensagem de ânimo,